Saudades de vocês. Primeirão, como é que você está aí na sua casa, enfrentando tudo isso, na verdade, enfrentando esses momentos de reclusão, enfrentando esses momentos de estarmos aí sem poder, né, sair muito, mas eu acredito, galera, que tudo isso está sendo para te favorecer, tudo isso está sendo para cuidar de você. Então, galera, é o que nós temos, essa realidade mesmo, e vamos aprender a ser gratos pelo cuidado de Deus, mesmo nesse momento tão difícil, não é verdade? Vamos agradecer a Deus pelo fato da gente estar bem, da gente estar aqui, podendo estar em casa, né, se protegendo. E nesse momento, nesse dia de hoje, vamos começar a nossa aula também agradecendo a Deus. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui reunidos, em primeiro lugar, Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela saúde, pela sabedoria que o Senhor nos concede, por tudo, Pai. Todas as coisas vêm de Ti e nós te agradecemos por isso. Também te pedimos por essa aula, que o Senhor nos abençoe nela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Galerinha, hoje eu tenho uma questão para jogar aqui para vocês, e na realidade para explicar um pouquinho para vocês, que é até um dos assuntos que a nossa apostila ela traz ali, né? Essa questão do livre-arbítrio, né, galera? Essa questão do porquê que Deus, sabendo do pecado, né, sabendo que os anjos maus iriam fazer a escolha deles, né, por não servir a Deus, mas pelo contrário, iriam ali entrar nessa rebelião junto com Lúcifer, por que então que Deus ele não destrói esses anjos maus, né? Pois é, isso aí é o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria primeiro, galera, de te lembrar sobre o livre-arbítrio. O que foi o livre-arbítrio? O livre-arbítrio foi uma escolha de Deus de que cada criatura dele teria liberdade de sentir, de fazer escolhas, de ter emoções próprias, de poder amar de verdade. Por quê? Porque o amor, ele exige escolha. Não existe amor quando você limita a escolha. Saiba disso, meu querido aluno. Quando não existe o poder da escolha, sim ou não, não existe o amor, porque o amor é uma decisão racional e individual de cada indivíduo de se entregar a alguém, de fazer algo por alguém, não porque ele é obrigado, mas porque ele quer, porque ele assim deseja e ele assim se satisfaz. Pois é, isso resume para nós o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi esse dom maravilhoso de Deus de criar criaturas que não são robôs, mas que são seres livres, livres pelas escolhas que fazem, livres pelas emoções que sentem, os sentimentos, e ainda assim continuam querendo servir a Deus por livre e espontânea vontade, porque isso lhes satisfaz. Satanás é descrito na Bíblia como anteriormente dele ter se tornado esse anjo mau, como um anjo que era o anjo cobridor, ou seja, o anjo que ele permanecia ali próximo à presença de Deus, cobrindo a glória de Deus. E nessa época ele amava a Deus, ele sentia prazer na lei de Deus. E por algum motivo, e o qual a Bíblia chama de mistério da iniquidade, ou seja, um mistério que só no céu nós iremos compreender como que isso aconteceu, nessa rebelião toda no coração desse anjo. Então ele se revolta, ele se rebela. Agora, voltando à nossa questão, por que Deus não o destruiu? Por que Deus não destruiu o mal, o pecado? Se Deus ele se intrometesse ali naquele exato momento de destruir a sua criatura, sem antes, galera, dar uma chance para a criatura de arrependimento, de perdão, então Deus ele seria um tirano. E se Deus fosse mesmo um tirano, os anjos do céu, ou seja, todas as criaturas que Deus criou, o livre-arbítrio deles estaria comprometido, porque agora eles teriam que escolher obedecer a Deus por medo e não por amor. Então seria uma obediência falsa, seria um amor falso. Deus ele então teria dos anjos ali um amor falsificado, um amor assim, não vamos amar a Deus, vamos obedecer a ele porque
a gente precisa, senão ele vai matar a gente igual ele matou a Satanás. Segundo aqui a palavra de Deus escreve, Deus deu uma oportunidade para Lúcifer. Deus explicou a ele o que aconteceria com a rebelião dele, de que ele iria estar afastado de Deus. E afastado de Deus, você está afastado da vida. Deus é a própria vida, galera. E agora então Lúcifer estaria afastado de Deus. E isso traria várias consequências ruins para ele. Inclusive o pecado dele só aumentaria mais e mais. E Deus deu chance para ele se arrepender, para ele voltar atrás da sua decisão, mas ele escolheu por vontade própria. Aí que está a diferença, galera. Sabe o que Deus vai fazer no final? Deus, ele não vai destruir a criatura. O que Deus vai destruir é o pecado em si. O problema é que a criatura que Deus criou escolheu tanto fazer o mal, fazer maldades e tudo mais, e amar o pecado, que é como se o pecado fosse uma árvore. E as pessoas que estão em cima dela, segurando nela, se agarrando nesses galhos, né, do pecado, portanto amarem o pecado, morrerão juntamente com o pecado. Então o que Deus vai destruir não é os anjos maus, não é as pessoas más, mas é o pecado. O problema é que as pessoas que escolheram o pecado irão morrer juntamente com o seu pecado, porque no céu não haverá mais pecado. Entendem? É uma escolha, galera. Não é algo que Deus escolheu, algo que o ser humano escolheu, algo que a criatura escolheu, é algo que os anjos escolheram. E Deus disse isso para cada um dos anjos maus que escolheram se rebelar lá no céu, as consequências da escolha deles. Então não foi Deus quem fez isso, foi o próprio livre-arbítrio que fez com que essas pessoas tivessem a oportunidade de escolher entre vida eterna ou afastamento de Deus eterno, que é o que? Nada mais nada menos que a ausência de vida, morte eterna. E é isso que é a destruição dos ímpios, que a morte nada mais é do que a ausência de Deus. Sabe, a escuridão é a ausência de luz. Sabe, a morte é a ausência da vida, é estar longe de Deus. Quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você se agarra na árvore do pecado, que é o afastamento de Deus, que é o pecado, segundo a Bíblia, que faz afastamento entre Deus e nós, mas a gente escolhe estar longe da vida. Então Deus não pode nos conceder a vida eterna. E é por isso que um momento vai chegar em que Deus ele vai separar para si aqueles que querem a vida eterna, e os que não querem não a terão, portanto morrerão. Simples assim, galera. Então Deus, ele não é um tirano, ele não destrói as pessoas, ele apenas deseja pessoas que querem estar ao lado dele por livre e espontânea vontade. E a morte dos ímpios é apenas uma consequência de estarem longe de Deus, porque Deus é a própria vida. Eles não estando perto de Deus, eles não têm a vida eterna, porque Deus é a própria. Mas Deus é tão bondoso que já lhes deu a vida que eles possuíram aqui nessa terra, simplesmente por existirem. Então, galera, fica com isso na sua cabeça. Deus não é um tirano, Deus é Deus justo, de amor. E ao estarmos longe dele, nós é que estamos escolhendo uma vida finita, ou seja, uma vida que ela termina quando acaba o nosso suspiro aqui nessa terra. E já foi uma grande oportunidade. Se cuidem e fiquem com Deus. Deus abençoe.